a palavra nos diz que para nós que somos salvos é o poder de Deus. Obrigado, meu Deus, por a tua palavra. Em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, fortalece-nos por a tua palavra, renova a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, fique à vontade, vamos meditar nessa mensagem, né? Então, hoje, sexta-feira santa, é o dia que a gente comemora a vitória de Cristo, onde Jesus ele venceu lá na cruz, né? Então, lá na cruz, Jesus venceu, lá na cruz, Jesus pagou a nossa dívida, e é uma mensagem que ela tem que estar no nosso coração continuamente, né? Então, a palavra de Deus diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Quem é os que se perdem, meus irmãos? Os que se perdem são aqueles que não creem na palavra de Deus, né? Então, logo mais nós vamos continuar lendo alguns versículos, né? Onde que fala do dia da crucificação de Jesus, e nós vimos lá a dificuldade das pessoas em crerem em Cristo. Isso levou até a crucificação de Cristo. Por que crucificaram Jesus? Justamente porque não creram em Cristo, né? Então, esse é o maior problema que existia naquela época e ainda existe hoje. Muitas pessoas, eles não creem no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, loucura para aqueles que não creem na palavra do Senhor, né? Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Que coisa gloriosa, meus irmãos. Para nós, para aqueles que creem, o Evangelho, ele é o poder de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 1,16, né? Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego, né? Então, o Evangelho ele é o poder de Deus para todos aqueles que creem, né? Então, nem todos creem, meus irmãos, mas para aqueles que creem no Senhor e Salvador Jesus, o Evangelho ele é o poder de Deus. O Evangelho ele é as boas novas. O Evangelho é a salvação. Então, graças a Deus para nós que somos salvos. Então, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui no versículo 23, 1 Coríntios 1, 23, ele diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalos para os judeus, loucura para os gentios. Então, por que era escândalos para os judeus? Porque a morte de cruz ela era um escândalo para os judeus, né? E eles não conseguiam entender, porque todo aquele que fosse pendurado no madeiro, a palavra de Deus diz que ele era maldito de Deus, né? E Gálatas, capítulo 3, versículo 3, que Jesus ele se fez maldição no nosso lugar. Então, por isso que eles não entendiam, por que eles não criam, por isso que eles não estavam entendendo, eles não estavam crendo, né? Então, por isso que a Bíblia diz, né, que pregamos a Cristo crucificado, escândalos para os judeus. Então, os judeus se escandalizaram. Jesus dizendo que é o Salvador e vai até a cruz, é crucificado, e sendo que a palavra dizia que era maldito aquele que fosse pendurado no madeiro, né? Mas só que havia uma profecia, né? João 3, deixa eu ver aqui, meus irmãos, João 3, a palavra de Deus, havia essa promessa. João 3,14 diz: e de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, quando o povo de Deus eles pecaram no caminho de Canaã, Deus enviou serpentes abrasadoras, e elas mordiam, e as pessoas eram picadas por aquelas serpentes, e elas morriam. E daí clamaram a Deus, e Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, e todo aquele que olhasse para aquela serpente, ele era curado. E aqui
É sobre isso que João refere, né? De modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então aqui havia essa promessa que Jesus seria levantado, Jesus seria crucificado, né? Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, né? Então por que Jesus foi até a cruz? Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, né? Então vamos dizer assim, nessa noite, qual é vamos dizer assim, se eu tivesse que resumir um assunto, resumiria na necessidade que nós temos de crer no Senhor Jesus, né? Então, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, né? Então, depois fala aqui no próximo versículo, né, o João 3,16, que vamos dizer assim, é o versículo central da Bíblia, né? Se nós tivéssemos que resumir a Bíblia num versículo, seria esse versículo aqui, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, pode ver que o primeiro passo na caminhada, nós precisamos crer no Senhor Jesus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Então, qual que seria esse tal maneira? O amor de Deus de tal maneira? É um amor que não tem explicação. O que Paulo diz em Romanos 5,8, né? Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando éramos pecadores, ímpios, fracos e inimigos de Deus, né? Nós daria nosso filho para morrer por uma pessoa assim? Pecador, ímpio, fraco, inimigo de Deus? Não, jamais. Mas Deus, ele diz assim, Deus prova o seu amor, né? Dando o seu filho, né? Para ir até a cruz e morrer a morte de cruz, né? Por amor a nós, né? Quando eram pecadores, ímpios, fracos, inimigos de Deus. Não éramos nenhum santinho, né? Os historiadores dizem que com as chicotadas que Jesus levou, né? Diz que transpassou a carne dele, que aparecia os órgãos internos dele. Você imagina a profundidade do sofrimento de Cristo. Imagina aparecer o coração, o fígado, o rim, os pulmão, né? Do sofrimento de Cristo, né? E Cristo, lá na cruz, né? Quando crucificado, ele ainda intercede por nós, né? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vocês conseguem ver a profundidade do amor de Cristo por nós, né? Por isso que diz, né? Deus amou o mundo de tal maneira, né? Um amor uma maneira que não tem explicação, né? Mas como assim? Eu não consigo entender. Por isso que Efésios 1, quando o apóstolo Paulo estava preso, aqueles que ele tinha pregado a palavra, eles não estavam entendendo o motivo da prisão dele, né? E daí ele diz assim, por essa causa, eu me ponho de joelho, para que vocês sejam fortalecidos com o poder de Deus, né? Que Jesus habite no coração de vocês pela fé, que vocês estejam arraigados e alicerçados em amor. Arraigados vamos dizer, uma árvore, né? Ela é enraizada, arraigado em amor, que a base da nossa vida seja o amor, e alicerçado que nem um prédio, né? Para baixo da terra tem que estar ali no alicerce, alicerçado em amor. Que vocês conheçam o comprimento, a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus, que excede todo o entendimento. E ele continua dizendo, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A ti, meu Deus, honra, glórias e louvores em nome de Jesus. Então o apóstolo Paulo está dizendo, eu oro por vocês que vocês sejam fortalecidos com poder. Como assim? O que é poder, pastor? Romanos 1,16. Não me envergonho do evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não entendo ainda, não consigo entender. O que é o evangelho? É o conhecimento de Cristo, né? E nada mais que isso, né? O evangelho é o conhecer a Cristo, né? João 17, na oração sacerdotal de Jesus, ele diz assim, a vida eterna é essa, que conheçam ao Pai e ao Filho a quem enviaste. Então, esse que é o poder de Deus, né? O conhecimento de Deus. O que é a vida eterna? O que é, pastor? A salvação. O que é ser salvo? É conhecer a Deus. Quando eu conheço a Deus, eu sou salvo, né? Quando eu conheço a Deus, eu creio no Senhor, né? Eu conheço e creio, né? Então, como que isso acontece? Por intermédio da palavra. Na mesma oração sacerdotal, ele diz assim,
não rogo somente por esses, estava falando dos discípulos, né? Mas também por aqueles que um dia vierem crer em mim, por intermédio da tua palavra. João 17, 20, né? Ele está dizendo, não oro só por esses aqui, ó, mas por aqueles que um dia vierem a crer em ti, por intermédio, crer em mim, Jesus dizendo por intermédio da tua palavra, a palavra de Deus, né? Então, como que nós chegamos até Deus? Por intermédio da palavra. Por isso que Jesus diz em João 8, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós conhecemos a Jesus por intermédio da palavra, nós somos salvos. Efésios diz, capítulo 1, versículo 13, tendo ouvido a palavra da verdade, tendo nela crido, ela foi para o coração, né? Fosse selados com o Espírito Santo, o qual é o penhor da vossa herança, né? É a garantia que somos salvos, né? Então, a palavra ouvimos, ela não foi para o outro ouvido, né? E saiu lá no outro ouvido, ela desceu para o coração, né? E daí o que acontece? Quando ela desce para o coração, ela produz a fé dentro de nós. E nós somos, o Espírito Santo passa a habitar em nós e somos salvos nesse momento que nós cremos, né? Por isso que depois nós vamos ao batismo, né? Aí depois o pastor diz, nós temos que nos arrepender, nós temos que termos o perdão de Deus. Aí vamos até o batismo, nos arrependemos, e dali a gente tenta andar firmado na verdade, né? No único caminho, né? Depois que a gente descobre o caminho, a gente tenta andar nele, né? João 14, 6, Jesus diz, né? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então, nós descobrimos que Jesus, ele é o caminho, né? Jesus é a verdade e Jesus é a vida. E ninguém chega ao Pai não ser por Cristo, né? Então, hoje, assistindo na televisão, nós vimos as religiões, né? Festejando a festa da Paixão de Cristo, né? A Sexta-feira Santa, de várias maneiras, né? Mas pessoas com temor de Deus, né? Eles fazem aquilo, quilômetros, às vezes, de procissão, né? Mas muitas vezes sem entendimento, né? O Paulo diz em Romanos 10, né? Eu oro para eles que sejam salvos, porque lhes dou testemunho que tem zelo por Deus, porém não com entendimento, né? Então, o poder de Deus, o Evangelho, a salvação, é quando nós entendemos, né? O apóstolo Paulo, ele diz, né, em Filipenses, né? O que para mim era lucro, considerei tudo como perca, por causa do sublime conhecimento de Cristo, né? Então, quando ele entendeu que não era pela lei, mas ele era salvo pela fé em Cristo Jesus. Então, tudo aquilo que ele considerava que tinha valor, ele considerou como sem valor, porque ele descobriu a pedra preciosa, ele descobriu a verdade, né? Que a salvação não era da maneira que ele queria, né? Por obras, por cumprimento da lei, mas sim pela graça, pela fé em Cristo Jesus, né? Então, aí quando nós descobrimos, nós somos salvos. E João continua dizendo no versículo 3,17, né? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Então, qual é o objetivo de Cristo ter vindo e ter ido até a cruz, né? Justamente para nos salvar, né? Ele não veio para julgar, porque o próprio João diz, deixa eu ver aqui, eu acho que é João 12 por aí. João 12, 47 diz assim, ó: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Jesus está dizendo, né? Como ele diz no João 3,17, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. E aqui ele diz no 12,47, se alguém ouvir as minhas palavras e não aguardar, eu não o julgo, porque eu não vim julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe a minha palavra, tem quem eu julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então Jesus está dizendo, eu não vim para julgar, eu não vou julgar vocês. A própria palavra que eu tenho dito vai julgar vocês
naquele dia, né? Por isso que ele continua dizendo lá no João 3,18 agora, ó, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então o que ele está dizendo? Aquele que crê, ele não é julgado, né? Mas aquele que não crê, ele já está julgado agora. No 19, o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, a oportunidade veio. Hoje nós estamos na era da oportunidade, na era da graça, né? Então, nós temos a oportunidade de buscar ao Senhor, de reconciliar com o Senhor Jesus e andar na verdade, andar no verdadeiro caminho. É isso que Jesus diz. E quando chega no João 3,36, ele fala assim, ó, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quando que eu tenho a vida eterna? Quando que eu vou ser salvo? A Bíblia diz que agora. É bem simples o versículo, é bem claro. Porque quem crê no Filho tem a vida eterna. Eu sou salvo agora, né? Nesse momento, eu sou salvo. Porque quem crê no Filho tem a vida eterna. E o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, né? Então quem crê já tem a vida eterna, é liberto. Por quê? Romano diz que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Não havia um justo sequer. Então vamos dizer assim, está todo mundo nesse nível, nivelado assim, ó, todos no pecado, né? Mas aqueles que creem, eles são salvos, né? Eles são libertos. E aqueles que não creem, eles permanecem no pecado. Como diz ali, ó, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, quando que eu tenho a vida eterna? Quando eu creio no Senhor e Salvador Jesus, né? Imediatamente eu sou salvo, né? Então, é isso o que Paulo falou no Coríntios, né? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os que somos salvos, poder de Deus, né? Ele podia dizer assim, ó, mas para nós que cremos, o poder de Deus, né? Mas, então, ou cremos, ou salvos, né? Para nós somos salvos, ela é o poder de Deus, né? Então, graças a Deus, né? Por a mensagem da cruz, né? Não há uma mensagem mais linda a ser pregada, né? Que a mensagem da cruz, né? Foi lá que Jesus venceu e nós vencemos com Cristo, né? Então, nós temos que glorificar e exaltar a Deus por essa mensagem, a mensagem da cruz, né? Jesus veio com esse propósito. Jesus vai até a cruz justamente para nos salvar dos nossos pecados, né? Então, vamos ler uma passagem que fala da crucificação de Jesus, né? Lucas 23, né? Justamente porque a palavra de Deus é o poder de Deus, né? Então, quando lemos a palavra de Deus, né, nós somos fortalecidos. Lucas 23, do 33 em diante. Então, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Você consegue imaginar essa situação? Jesus sendo crucificado e depois o primeiro passo de Jesus na cruz é interceder por nós, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes, né? Imagina se fosse nós numa situação dessas. Será que nós não oraria ao Pai, né? Para que consumisse os nossos inimigos, né?
Mas Jesus não, né? Ele diz assim, pelo contrário, né? Por isso que ele diz, né? Por isso que a palavra de Deus ela não se contradiz, né? Jesus diz assim, eu não vim para julgar, mas eu vim para salvá-la, né? Por isso que ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, né? E no 35 diz, o povo ali e tudo observava, também as autoridades zombavam e diziam, salvou aos outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. O que nós podemos ver aqui? Lembra que eu falei que o problema era a incredulidade das pessoas, e ainda hoje né? Então, o povo estava ali e tudo observaram, também as autoridades zombavam de Cristo. Então, por que zombavam? Porque não criam que Jesus é o Cristo que estava na cruz, né? No 36, igualmente os soldados os escarneciam, né? Nem os soldados que estavam acompanhando Jesus não criam nele. E aproximando trouxeram vinagre, dizendo, se és o rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. Também sobre ele estava essa epígrafe, este é o rei dos judeus. Então, o que nós vimos aqui? A incredulidade, né? O que levou à crucificação de Cristo? Porque não creram em Cristo, né? Então, Jesus, ele foi crucificado sem culpa. Não havia culpa para Jesus. O próprio Pilatos, aqui no 23, no versículo 4, ele diz assim, Pilatos, levaram Jesus até Pilatos, para Pilatos dar a sentença para ele, né? 23:4 de Lucas, diz assim, disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões, não vejo neste homem crime algum. Né? Pilatos não viu crime, não tinha por que crucificar Cristo, não tinha culpa em Cristo. Olha, a segunda vez de Pilatos, no 14, disse-lhes, apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tenho interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes dos que o acusais. Pela segunda vez, Pilatos diz assim, não vejo um crime, não vejo nada que justifique a crucificação dele. Terceira vez, no versículo 22, Lucas 23:22. Então, pela terceira vez, lhe perguntou, que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Então, Pilatos não tem nada, não há culpa, não há por que crucificá-lo. O 23 diz, mas eles estavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. A multidão, meus irmãos, temos que ter cuidado com a multidão. O grito da multidão não quer dizer que seja o melhor, né? Pode ver que aqui um homem dizia que não encontrava pecado nele, mas a multidão culpou Cristo. Então, nós temos que ter cuidado com a multidão, nós temos que ter cuidado com a maioria, porque nem sempre a maioria é o certo, né? Vocês viram aquela vez quando os espias foram espiar a terra, né? Foram 12 espias, só 2, Josué e Caleb, que trouxeram uma boa notícia. Pode ver que 10, a maioria infamaram a terra, né? Então tenhamos cuidado com a maioria, né? Quando depararmos com uma situação onde que tem um parecer da maioria, tem um parecer da minoria, nós temos que observar sempre pela palavra de Deus, né? Então, nem sempre a maioria é verdade. Vocês veem aquela vez quando Deus dá ordem para Saul ir e matar todo aquele povo que tinha se contraposto a ele, os amalequitas, lá no deserto, e ele foi, depois ele diz assim, dei ouvido ao povo e poupei a vida do rei e a vida dos animais gordos, né? Então, ele não deu ouvido a Deus, né? Deus tinha dado a ordem para ele, mas ele deu ouvido ao povo. Então, nós temos que cuidar para quem nós damos ouvidos, né?
Então, nós temos que dar ouvido a Deus, aquilo que Deus fala conosco. E aqui no 23 diz que o povo gritava e o seu clamor prevaleceu, né? Então, no 24, e Pilatos decidiu, atendeu-lhes o pedido, soltou aqueles que estavam encarcerados por causa da sedição e do homicídio, e a quem eles pediram, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles, né? Então, temos que ter outro assunto, né? Temos que ter cuidado com a maioria, né? Porque nem sempre a maioria é a verdade. Temos que ficar com a verdade. Então, esse é o maior objetivo de Cristo ter vindo, foi nos libertar. Abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses 2, 13. Diz assim, ó: e vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida justamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando principados e potestades, publicamente os expôs aos desprezos, triunfando deles na cruz. Na cruz Jesus venceu, e com Jesus nós vencemos também, né? Então, lá na cruz, Jesus encravou o escrito de dívida que era contra nós. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que crer no Senhor e Salvador Jesus, no sacrifício da cruz, e permanecer em Cristo. Olha o Colossenses 1. Colossenses 1, 22, fala sobre isso. Diz assim, ó: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Olha o que diz o 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que ele está resumindo? O que ele está dizendo? Que o sacrifício de Jesus, ele nos reconciliou com Deus, né? Para apresentarmos perante ele santo, inculpáveis e irrepreensíveis. No 23, se é que permanecerdes na fé, né? Tá bem, nós estávamos falando de crer, né? Eu creio, ok. Aí agora o que eu tenho que fazer? Permanecer na fé, né? Por isso que Jesus diz em João 8,31, falou Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, né? Então, muitas vezes perguntamos por aí, né? Tu crê em Jesus? Ah, eu creio, né? Muitos talvez vão dizer que creem, mas permanecem em Cristo, né? Então foi isso que Paulo fala a Colossenses, né? Se eu permanecer em Cristo, permanecer na fé, Jesus ele vai me apresentar santo, inculpável, né? Então, com essa condição, qual é a condição? Se eu permanecer em Cristo, né? Então, que Deus dê graça para nós permanecer até o final, né? Como assim permanecer até o final? Assim como diz Apocalipse, né? Falando daqueles homens que tiveram as suas vidas
entregue até a morte, né? Ele diz assim, ó, eles pois venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Em face à morte, não amaram a própria vida. Então eles preferiram o que é permanecer até o fim? Até ponto se precisar morrer por Cristo, né? É isso que quer dizer permanecer até o final, né? Não negar a Cristo, assim como aconteceu com os apóstolos, né? Eles foram até o final. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Atos 20, né? Não considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor. Ele está dizendo, não estou preocupado comigo, eu estou preocupado que eu faça a vontade do Senhor, que eu complete a minha carreira, que eu chegue até o final e que eu cumpra o meu ministério, né? Então, isso que é permanecer no Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos e nessa noite, em nome de Jesus, a fé de vocês ela seja multiplicada em o nome de Jesus e que todos permaneçam até o final em o nome de Jesus. Que todos nessa noite, em o nome de Jesus, sejam fortalecidos pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. Amém? Eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Passa ao pastor Ademir. Amém, pastor. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos colocar a fé. Vamos orar. Se você puder vir aqui à frente, vem aqui à frente, vamos orar. Vamos nos apropriar agora de tudo aquilo, né, que Jesus comprou para nós. Nosso direito